Amém, irmãos. Abramos a palavra do Senhor, queridos. Abramos a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós leremos, irmãos, do versículo 1 ao 7, e depois nós leremos até o 9, do versículo 1 ao 9, e depois nós pularemos e leremos o versículo 31 do capítulo 4. Diz assim, irmãos: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais Deus: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Como eu anunciei, o tema do nosso devocional, irmãos, agora pela noite, é Cristo e as nossas angústias e aflições. Cristo e as nossas angústias e aflições. Angústia, queridos, é um sentimento ou um estado da alma bem difícil, né? É difícil de ser definido. Porém, quando nós sentimos angústia ou estamos angustiados, nós sabemos bem distinguir, perceber e constatar isso, irmãos. A angústia, ela envolve medo, ela envolve tristeza, ela envolve ansiedade, envolve apreensão, envolve dor, não simplesmente física, né, mas a dor na alma, a dor no coração. É aquela sensação, irmãos, se nós pudéssemos fazer uma ilustração, um paralelo de aperto no coração. O coração fica bem pequeno. Quer ver um exemplo de angústia, queridos? Que apenas ler o texto nós conseguimos percebê-la. Vá comigo para Gênesis capítulo 42. Imagine você e os seus irmãos pegam você e jogam você num poço escuro, e você os ouve discutindo o que vão fazer com você, se vão matá-lo, se vão vendê-lo como escravo, o que vai ser feito. E então, veja o que é dito nesse texto. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso, nos vem esta ansiedade. Os irmãos de José, irmãos, depois de um tempo, quando se deparam com a situação, eles descrevem que eles viram a angústia. Aquele momento em que José gritava no poço, pedindo por socorro, para que eles não fizessem aquilo. Aquele sentimento de José, daquilo que não sabe o que vai vir depois dali, o que pode vir com uma forma pecaminosa, é chamado de angústia. E os irmãos disseram: nós ouvimos, nós vimos, nós percebemos a angústia na sua voz. Alguns irmãos tentaram definir o ser humano em função da angústia, mas isso é um erro, né?
mesmo isso sendo um erro, nós podemos falar, porém, ela sim faz parte da nossa existência. Ela está intimamente ligada, irmãos, ao nosso estado presente de pecado e miséria. E sem dúvida, irmãos, por ser algo em nosso coração, a Escritura também trata dessa questão da angústia. Ela, por exemplo, irmãos, faz alguns alertas contra a angústia. A Escritura faz alertas contra a angústia. Se nós nos entregarmos a ela, a Escritura fala, é pavimentar um caminho para a dureza do nosso coração e nós não frutificarmos pela palavra. Venha comigo, por favor, para Mateus, capítulo 13, para vermos alguns alertas que a Escritura traz com relação à angústia, algumas tratativas que ela traz. Veja o versículo 21. Mateus 13, 21. 20 e 21, irmãos. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo se desanima, logo abandona a palavra. Então a angústia, irmãos, ela é uma ocasião de tentação para um homem. Ainda, a angústia, ela pode nos fazer insensíveis ao que Deus nos fala. Lá em Êxodo, ainda em Êxodo, irmãos, no capítulo 6, versículo 9, quando Moisés falava ao povo de Israel com relação, depois de uma situação difícil que eles passaram, e lembrou a eles o porquê de tudo aquilo, desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito, outras versões colocam, por causa da angústia, por causa da aflição no espírito e da dura escravidão. Ou ainda, irmãos, a angústia, dependendo do nível que ela esteja, ou da proporção que ela toma em nosso coração, ela pode nos levar a blasfemar contra o Senhor, como, por exemplo, Jó se viu tentado, em Jó capítulo 7, versículo 11. Por isso ele diz, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. E ele está aqui, irmãos, o contexto exatamente do Jó contendendo com o Senhor por aquilo que ele estava passando. Então veja, irmãos, que angústia é algo que é alertado na Escritura Sagrada, mas é algo que nós sentimos. A grande questão, então, é se é algo perigoso, mas é algo que nós sentimos como consequência do nosso atual contexto, como lidarmos com ela? A primeira vez, irmãos, que a palavra angústia ela é mencionada, não necessariamente sentida, mas é mencionada na Escritura Sagrada, irmãos, é em Gênesis, por favor, venha comigo. Gênesis capítulo 32, versículo 7. O texto diz, então Jacó teve medo e se perturbou. Ou, outras versões, Jacó se angustiou, dividiu em dois bandos o povo com que ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Jacó, ele teve medo e se angustiou, né? Por que essa angústia aqui, irmãos? Nós vamos voltar a esse texto posteriormente para mostrar alguns pontos que ele tem para nos ensinar sobre angústia, mas nessa mesma situação, veja que, nesse mesmo fato, vai para o capítulo 35 de Gênesis, veja o versículo 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu num dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então Jacó faz referência a esse dia em que ele esteve angustiado e a esse Deus que lhe então respondeu no dia da sua angústia. Esta ocasião, então, irmãos, vai nos ensinar, essa ocasião de Jacó vai nos ensinar, junto com esses textos de Êxodo, sobre a Cristo e as nossas angústias. O Senhor nos ensina, irmãos, algo muito importante para nós na lida com ela, aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro ensino, irmãos, a primeira coisa que o Senhor nos mostra é que angústia e o pecado, eles andam lado a lado. Angústia e o pecado, eles andam lado a lado. E o que significa afirmar isso aqui, irmãos? Como isso nos é ensinado nesses textos e em toda a palavra de Deus. Isso não significa aqui, irmãos, que sempre que nós estamos angustiados é por causa do nosso pecado. Não é esse, embora muitas vezes também, mas não é esse o ponto dessa afirmação. A questão aqui, irmãos, é que ao cairmos no estado de pecado, também caímos no estado de miséria. E tudo aquilo, irmãos, que perturba a nossa alma, que aflige o nosso corpo,
é o estado de miséria em que nós vivemos. As desgraças que nós passamos no mundo, irmãos, socialmente falando e tantas outras, ela envolve o estado de miséria ao que a humanidade foi lançada, irmãos. Então, a angústia, ela é uma das misérias e aqui a nossa natureza, ela foi reduzida. Ela existe por causa do pecado. Ela não fazia parte da nossa criação, irmãos. Não há bom, não tem como classificar a angústia como uma coisa boa em si mesma. Ela foi provocada pelo pecado. Tanto o pecado original, quanto algum específico nosso ou de outros. Ela, irmãos, faz parte agora da estrutura da criação em queda. Em queda. Veja, irmãos, o Senhor ele fala da angústia e da aflição de Israel, fazendo exatamente essa ligação. Veja, por favor, aqui a descrição. Volte para Êxodo, por favor, Êxodo capítulo 3, versículo 3. Ele diz... versículo 3, desculpa, irmãos. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa dos egípcios que lhes escravizava, daqueles que lhes torturavam. Veja, novamente, versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora vá para o versículo 16 do mesmo capítulo. Vai, junta os anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor, o nosso Deus, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Irmãos, todos esses textos que falam da aflição, do sofrimento, da angústia de Israel, outras versões, como por exemplo a King James, ela traduz essas palavras por angústia ou por aflição, outras versões traduzem assim, ela está ligada exatamente ao pecado dos egípcios contra Israel. Por que Israel estava angustiado? Qual era a razão da angústia de Israel? Porque eles eram oprimidos, porque eles eram escravizados, eles eram torturados. Tudo isso, ou seja, o pecado dos egípcios em abusar de Israel trouxe angústia para os israelitas. Tomando agora o exemplo de Jacó, irmãos, que nós vimos anteriormente, os textos que nós lemos em Gênesis, aquela primeira situação em que ele viu, então Jacó ficou com medo, ele se angustiou e ficou com medo. Por qual razão ele ficou angustiado ali, irmãos? Com Jacó, se passa no contexto em que ele está voltando, depois de passar anos longe da sua família, depois de ter acabado de enganar o seu pai, Isaac, junto com o auxílio da sua mãe, e ter tomado a primogenitura de Esaú para si. Ele então está voltando. Por que ele se angustiou? Porque ele foi informado de que o seu irmão soube que ele estava voltando e estava indo na direção dele. O coração dele ficou angustiado por causa do seu próprio pecado, do que ele fez lá atrás, das consequências dele. Ficou angustiado por temer o pecado de Esaú, que havia jurado lá atrás que iria assassinar Jacó. O pecado do próprio Jacó, o pecado de Esaú, pavimentou exatamente a angústia no seu coração, irmãos. Ou então veja José, como nós também lemos, ele estava angustiado e gritando no poço. Por quê? Porque os seus irmãos estavam pecando contra ele, porque estavam prestes a fazer mais pecado e as consequências que seriam terríveis daquilo. Onde há fumaça, irmãos, há fogo. Onde há angústia, há pecado. Eu volto a dizer, não simplesmente o nosso pecado, mas o pecado original, o contexto da queda. Mas também o nosso próprio pecado. Muitas vezes a angústia é em razão da nossa própria consciência culpada por nosso próprio pecado. Ou então a angústia é em razão do pecado de outros, quando outros pecam contra nós ou algo que nos afete. Isso nos angustia, irmãos. Entender isso aqui, irmãos, é importante para nós entendermos o porquê da segunda coisa que o Senhor vai nos ensinar. E a segunda coisa que ele nos ensina, irmãos, é que Deus ouve e vê a angústia do seu povo. Ela está posta em nós, no nosso coração, mas o Senhor ouve e vê isso, irmãos.
O Senhor nos ensina, irmãos, essa relação entre angústia e pecado, para que nós vejamos que a angústia não é resolvida por mera solução natural de problema. Ela é mais profunda. A angústia, irmãos, nos lembra que nós não fomos feitos para ela e fomos feitos para outro. Ela nos lembra, irmãos, que nós precisamos daquele que foi enviado para nos livrar dela, porque ele não foi enviado apenas para nos livrar do estado de pecado, mas também do estado de miséria. Ela nos lembra, irmãos, que precisamos buscar em Deus o alívio da nossa angústia. Se ela está ligada a essa estrutura do pecado, ao contexto da queda, ou aos nossos próprios pecados, ou aos pecados de outros, e tudo, a angústia, essa reação a estas coisas, é um tipo de reação do nosso coração a isso, irmãos. Então nós precisamos buscar e recorrer a Ele, queridos. Esse Deus, irmãos, faz questão de deixar claro que Ele vê e ouve a angústia do seu povo. Por isso, irmãos, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é Espírito, Ele vê e ouve a angústia do seu povo. E é por isso que nós devemos buscá-lo e somente a Ele, primeiramente, na angústia, irmãos. É isso que os piedosos fizeram. Veja, por favor, querido, o Salmo 4. Salmo 4, versículo 1. Salmo 4, versículo 1, irmão, diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Na angústia me tens aliviado. Veja agora o Salmo 18, versículo 6. Novamente Davi diz: na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Veja o Salmo 25, versículo 7. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. E lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Agora o versículo 22. Ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias, ou de todas as suas tribulações. Veja o versículo, Salmo 31, irmãos, versículo 7, por favor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Salmo 46, versículo 1, irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ou como outras traduções, nas angústias. Salmo 118, versículo 5. E veja, irmãos, pode parecer muitos salmos, mas eu estou lendo alguns poucos que falam sobre isso. Salmo 118, versículo 5. Em meio à angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Percebe, irmãos? O piedoso busca ao Senhor no meio da sua angústia. Ele recorre àquele que pode livrá-lo da angústia. Aquele que traz promessas com relação a isso. Aquele que ouve e vê. E o próprio Deus, irmãos, chama o seu povo a fazer isso. Venha comigo, por favor, para o Salmo 50, versículo 15. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. O Senhor ordena, o Senhor chama o seu povo a isso, irmãos. Não é buscar subterfúgios ou paliativos, ou insuficientes consoladores. É buscar consolo na hora da angústia, naquele que ouve e vê. Irmãos, que maravilhoso Deus. Que consolo nós temos, irmãos. Nós não estamos desamparados, queridos. Nós não somos como José do Egito, que estava no poço, clamando, angustiado, gritando e clamando, e os seus irmãos fingiam que não ouviam. Nosso Deus não é como os irmãos de José, irmãos. Ele ouve e vê. Ainda que nós estejamos no poço, ele ouve e vê. E vem e consola. Deus ouve e socorre o seu povo na angústia. Deus consola, irmãos. Deus não faria
Deus não nos daria esse consolo, irmãos. Não, porque nós não merecemos. Mas há uma base para isso. Uma base que, inclusive, ele lembra aqui em Êxodo capítulo 13, nós vamos voltar a ela. Antes dele falar, versículo 7, certamente vi a aflição do meu povo. Veja o versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus do pacto. Eu sou o teu Deus. Essa é a base, irmãos. Essa é a razão de Deus nos consolar, mesmo quando nós não merecemos, irmãos. Nós voltaremos a isso em alguns instantes. Mas sem isso não há consolo. Mas o ponto, a base, a coisa está afirmada. Ele nos consola. Ele ouve e vê o nosso consolo. Mas antes de vermos, então, um pouco mais sobre essas bases, irmãos, nós devemos ver o que é que esse consolo da angústia deve gerar em nós. E aí vem o terceiro ensino. O consolo da angústia deve nos conduzir à adoração. O último texto que nós lemos de Salmo foi dito. Salmo 50, veja, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, o Senhor fala, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O que é que esse texto, irmão, está falando e outros que nós vamos ver agora? É que o consolo ele não deve tão somente tirar de nós o sofrimento da angústia. O fim supremo dele não é esse, irmãos. É também o Senhor envia para nos consolar. O Senhor envia para aliviar o peso do seu povo. Mas assim como foi com a saída do povo de Israel, irmãos, a ênfase toda cai. Eu vi a tua angústia, eu vim te socorrer, eu vim te livrar, para que a terra saiba que eu sou o Senhor Deus, para que se veja que não há outro Deus além de mim. Em outras palavras, irmãos, para que ele seja glorificado. Qual é a resposta do consolo às angústias? Qual a resposta que nós devemos dar ao consolo que Deus nos manda no meio das angústias, irmãos? A resposta é essa. Adoração, queridos. Venha comigo para Êxodo, capítulo 4, versículo 31. Moisés, então, passa ao povo de Israel. Moisés diz ao povo de Israel aquilo que o Senhor está dizendo agora para ele no capítulo 3, sobre o socorro na angústia. E qual foi a resposta? E o versículo 31. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Irmãos, o povo de Israel adorou a Deus quando receberam o socorro e o consolo da angústia. O próprio Jacó, como nós já descrevemos, irmãos, em Betel, depois da situação de angústia na sua vida, ele levantou um altar em adoração ao Deus que lhe socorreu no dia da angústia. Veja comigo, por favor, para os Salmos novamente. Salmo 54, versículo 6 e 7. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as angústias e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Eu vou te oferecer, por quê? Eu vou te oferecer louvores, sacrifícios, por quê? Porque tu me livraste da angústia. Salmo 59, versículo 16, irmãos. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Por que eu vou louvar a Deus? Porque o Senhor foi o meu consolo no dia da angústia. Irmãos, essa relação, ela é próxima. Ser consolado da angústia e adoração a Deus que consolou andam lado a lado. Assim como angústia e pecado, irmãos, são inseparáveis, assim também consolo da angústia e adoração são inseparáveis, irmãos. Eis um termômetro, queridos, de nossa piedade. Um aferidor do que realmente buscamos quando nós estamos angustiados. Buscamos apenas ser meramente e somente consolados. E aí, no final das contas, nós estamos preocupados conosco, ou nós buscamos aquele que pode nos consolar, e aí nós recebemos o benefício para a nossa alma. Mas a nossa alma não é o nosso fim principal.
O nosso consolo não é o fim principal da nossa existência. É glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, se nós buscamos aquele que pode nos consolar, o consolo é o meio e a consequência, não o fim último. E o resultado e a resposta desse consolo que será obtido, indubitavelmente, porque esse Deus é consolador, será adoração. Mas quão grave, irmãos, é o pecado daqueles que na angústia são consolados, mas não respondem com adoração. É como, irmãos, exatamente aqueles 10 leprosos em que só um retornou. Só um. Quão duramente, irmãos, o Senhor expôs os outros 9, como ele faz em Lucas 17, a partir do versículo 11. Não eram 10, apenas um voltou para louvar a Deus e adorá-lo pelo consolo recebido na hora da aflição e da angústia. O fruto do consolo, irmãos, é adoração e uma vida de entrega a Deus. Você foi consolado. Isso resultou em adoração ao Senhor. Isso resultou em maior entrega a Ele. Se não resultou, é bem provável que você buscou consolo no Senhor, não buscando ter a sua alma sua alma satisfeita nele, mas tão somente ter aliviado aquilo que lhe afligia. E por último, irmãos, Cristo e as nossas angústias. Veja, irmãos, mesmo diante de tudo isso, alguém ainda pode resistir em buscar consolo na angústia. Alguém ainda pode estar suspeitando o mal de Deus, achando que ele não atenderia. Afinal, essa pessoa pode pensar, ele é Deus, ele não sente o que eu sinto. Por si só, irmãos, isso não é verdade. Porque o Deus que sonda os nossos corações, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Por si só, isso não seria verdade. Mas esse que Deus, irmãos, encarnou, tomou a nossa carne, Cristo, um corpo verdadeiramente humano, uma alma verdadeiramente humana, Deus unindo-se à nossa natureza, irmãos, ele habitou entre nós. Cristo, queridos, é a maior evidência do consolo de Deus. Cristo, irmãos, é o próprio consolo dele para nós. Mas por que ele é isso, irmãos? Porque Cristo é apresentado como um homem que foi angustiado. Venha comigo, por favor, irmão, para Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 50. É dito, irmãos, Lucas 12, 50. Tenham, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Ele está se referindo à sua morte. E quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Irmãos, o estado da alma de Cristo era de angústia até a sua morte. Até que a sua morte fosse efetivada. Lucas, ainda em Lucas, capítulo 22, por favor, queridos. Versículo 39 ao 46. Veja o que é dito. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, em angústia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, Cristo diz, o texto diz, e estando em agonia, orava mais intensamente. E a angústia era tão grande, irmãos, que aconteceu algo de uma doença raríssima. Ele começar a suar sangue.
as glândulas sudoríparas suarem sangue, gotas de sangue caindo por terra. Você tem dúvida se Cristo foi angustiado? Você tem alguma dúvida de que ele sabe o que é passar por angústia? Ele foi tão angustiado que as suas glândulas romperam e ele suou sangue. Imagine o nível da angústia no coração de Cristo, crente. Você ainda vai continuar achando e guardando reservas no seu coração de que Cristo não sabe qual é a sua angústia? Nenhum homem sobre a face da terra, irmãos, foi tão angustiado como Cristo. E não param os relatos, irmãos. Venha comigo para Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 36 e 37. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Marcos, capítulo 14, versículo 33. Marcos 14, 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Percebe, irmãos? Todos os evangelhos, quando vão narrar Cristo, quer na sua vida, quer nos últimos momentos dela, destacam a angústia. Angústia e tristeza, angústia e medo. Sempre a angústia está lá, a tal ponto de suar sangue. Ele, irmãos, é o homem de dores, de Isaías 53, que sabe o que é sofrer. Irmãos, a relação entre angústia e pecado em Cristo, como nós falamos no primeiro ponto, sim, infinitamente sim. Porque Cristo estava angustiado? Por causa do pecado dele? Não, absolutamente não. Mas por causa da punição que ele receberia em razão dos nossos pecados. Lá estava, no próprio Cristo, o pecado ligado à angústia. Porque a alma dele estava angustiada, porque ele se angustiava até receber o batismo da morte. Porque quem poderia suportar, irmãos, a ira de Deus derramada sobre si? Qual é o homem que se depara com essa realidade e o coração fica tranquilo? A angústia estava no coração, irmãos, de Cristo como homem. Deus ouviu e viu a angústia dele? Sim, irmãos. Venha comigo para o Salmo 22. O Salmo 22, queridos, é um salmo messiânico, reconhecidamente messiânico. E ele relata o que nenhum evangelho relata, curiosamente. Todos os evangelhos relatam um aspecto externo da obra de Cristo, e pontualmente algumas questões do seu coração, mas o Salmo 22 descreve em detalhes esses pequenos textos que falam da angústia de Cristo. Veja o versículo 1, que é exatamente o texto que ele cita na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido, ou como outras versões dizem, as palavras de minha angústia. Cristo estava ali, irmãos, angustiado. E ele grita ao Senhor: Deus meu, por que estás longe de mim na hora da angústia? Cristo, irmãos, ele fez o que Deus disse que tem que ser feito. Na angústia, ele buscou a Deus. A oração no Getsemane descreve isso, irmãos. Ou ainda o versículo 11 do Salmo 22. Não te distancies de mim, porque a angústia está próxima e não há quem me acuda. A angústia está próxima de mim e não há quem acuda. Cristo, irmãos, preste atenção nisso. Cristo, ele não foi consolado nesse primeiro momento. Ele buscou a Deus. Deus prometeu que consolaria o seu povo. Eis o seu Filho, santo e perfeito, angustiado pelo pecado não seu, mas dos outros. E ele não foi consolado.
Deus meu, por que me desamparaste? Por que, irmãos, Cristo não foi consolado nesse primeiro momento? Ele foi, irmãos, ele não foi para que nós pudéssemos ser consolados na hora da angústia. Ele recebeu a falta de consolo que nós merecíamos, para que nós recebêssemos o consolo que apenas ele merecia receber, irmãos. Essa é a base do consolo que nós temos, irmãos. Por amor, Cristo abriu mão do consolo na hora mais angustiante que um ser humano poderia passar sobre a terra. A angústia máxima que um homem já teve, para que eu e você fôssemos consolados na hora da angústia. Ele não recebeu o consolo que merecia, para que recebêssemos o consolo que nós não merecíamos. Nós caímos no estado de pecado e miséria, irmãos. Angústia é o que nós merecemos. Mas por que Deus ouve e socorre? Ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é o Deus do pacto. E a base desse consolo do seu povo, para com o seu povo, é Cristo. É Cristo, irmãos. Por isso, irmãos, Deus sempre consola o seu povo. Cristo nos salva não só do pecado, mas Cristo também é o nosso salvador do nosso estado da miséria, irmãos. Você vai continuar achando que Cristo não entende o seu coração. Você vai continuar fugindo do consolo que apenas Deus pode te dar. Agora, se você não tem Cristo, não tem consolo da angústia. Não adianta. Você busca consolo em todas as coisas que você pode. Você busca consolo em todo tipo de subterfúgio e ele não vem. Mas se você tem Cristo, você tem o próprio consolo. Para de fugir. Para de procurar consolo para a tua angústia no que não pode te dar consolo. Entrega-te a Cristo e você vai encontrar o verdadeiro consolo. Porém, irmãos, veja, eu falei que Cristo não foi socorrido na sua angústia no primeiro momento. E realmente assim o foi, para que nós pudéssemos ser. Porém, irmãos, Deus não abandonou o seu filho. Ele consolou-o, sim. Sabe quando e onde? Quando ele ressuscitou dos mortos. Quer ver? Venha comigo para o Salmo 16. Salmo que Pedro cita, dizendo que o Salmo se refere a Cristo. Em Atos, Pedro faz isso. Ele fala: alegra-se, pois, o meu coração, versículo 9 do Salmo 16, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não me deixarás a alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Pedro diz: Deus, esse santo que o Senhor que o texto está se referindo, esse santo a que Davi faz referência, é a Cristo. Deus não deixou o seu servo experimentar corrupção e trouxe alegria à sua alma e ao seu corpo, ressuscitando dos mortos. O terceiro ponto que nós vimos, irmão, no nosso estudo antes desse, é que a angústia tem que conduzir à adoração. O consolo da angústia tem que conduzir à adoração. Cristo adorou a Deus por causa disso. Sim, irmãos, como mediador, o nosso mediador, ele adorou a Deus. Veja, Salmo 20, versículos 1 e 5. Salmo que também é messiânico, que canta a expectativa do povo de Deus para que Deus dê a vitória ao seu Messias, ao seu Cristo. O Senhor te responda no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Versículo 5. Então, celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Que o Senhor te socorra no dia da angústia, e nós celebraremos a tua vitória. Agora veja o versículo 22 do Salmo 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O autor dos Hebreus pega esse texto e aplica a Cristo, dizendo que quando a igreja está adorando a Deus, Cristo está com a igreja adorando ao Senhor.
Ele é o nosso mediador e ele adora junto com seus irmãos. Ele se fez como nós, para que nós pudéssemos adorá-lo como Deus. O salmo que trata da angústia de Cristo é o salmo que fala do que ele vai fazer quando Deus o tirar da sua angústia. Eu declararei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Por que Cristo foi angustiado, irmãos? Para que pudéssemos nos socorrer, para que pudéssemos receber consolo. Ele passou por tudo para que pudesse nos socorrer nos sofrimentos mais angustiantes da alma do homem. Para de pensar, crente, que tem alguma coisa na tua experiência, da tua alma, que é alheia a Cristo, que é alheia a Deus. Quer ver? Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Agora veja Hebreus capítulo 4, versículo 14 também. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não pense, Cristo jamais me entenderia ou me socorreria na minha angústia. Não busque outro ou outras coisas, deixando Cristo de lado. Ele é o homem que foi angustiado na máxima proporção que um homem, que um ser humano poderia ser. A minha e a sua angústia, querido, é dolorosa. Nós não podemos diminuí-la. Mas saiba que comparada com a angústia de Cristo, irmãos, ela é pequeniníssima. Quão tolos somos nós em acharmos que ele não nos socorre, irmãos, e não buscarmos a ele. Ele, queridos, ele é quem disse, no mundo tereis aflições, angústias, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Sobre a nossa angústia e Cristo, irmãos, é dito que por causa da obra de Cristo, a angústia não pode mais nos separar do seu amor. Romanos 8:35. Ele, irmãos, é quem disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou podemos dizer, que estáis angustiados, e eu vos aliviarei. Quem pode te fazer essa promessa, crente? Quem pode tomar sobre si a tua angústia? Cristo, irmãos. Eu concluo, querido, fazendo referência e um resumo ao que nós acabamos de ver. Ano passado eu assisti uma entrevista ao filósofo Pondé, de um pastor batista brasileiro, que também é filósofo e um influente teólogo a nível nacional, que disse com todas as letras: buscar fugir da angústia é demoníaco, pois, o fundamento anterior que ele disse, o ser humano é angústia. Mesmo sabendo, irmãos, contra o que ele falava e alertava, ao alerta que ele queria dar, do perigo ali, a sua fala foi muito infeliz, mais ainda diante do designativo da pergunta daquele ímpio, daquele não crente. Ele falou isso. Então eu concluo, irmãos, fazendo uma ponderação sobre essa fala infeliz, resumindo então o que nós vimos até aqui. O ser humano, irmãos, é sim insuficiente. Ele foi criado assim.
E depois da queda, irmãos, ele continua assim. Porém, o ser humano não é angústia. Ele se tornou angústia. Ele passou a conviver com ela. E não é demoníaco, irmãos, querer fugir dela. Ou melhor, não é demoníaco desejar não sucumbir à angústia pelos meios lícitos e com um espírito piedoso. Obviamente, rejeitando os meios idólatras da não angústia, da teologia da prosperidade ou da teologia coaching, por exemplo. Fazer da angústia um trampolim para algo maior é sim evangélico. Ora, irmãos, o que é estar cansado e sobrecarregado, senão uma outra forma de falar, estar angustiado? E o que é a promessa, eu vos aliviarei, senão um convite de nos livrar da angústia? A angústia, irmãos, faz-nos bem quando quer nos fazer mal. Somente quando é instrumento para nos conduzir a Cristo, e continuamente ela faz isso. Porém, irmãos, a angústia não é abraçada por si mesma, pois se o for, irmãos, nos colocará em um estado de constante insegurança em relação a Cristo, que parecerá não cumprir a sua promessa. Nada é mais evangélico do que isso, irmãos. Nada é mais não evangélico do que negar isso, queridos. Todavia, também deve ser falado que, embora receba a promessa e usufrua dela, o livrar-se da angústia nunca é perfeito nessa vida, irmãos. Mesmo sendo real e verdadeiro, enquanto nós estivermos no estado de graça que lida com o contexto da queda, ela sempre vai ser uma tentação e sempre vai querer se fazer presente. Por uma imperfeição naquele que prometeu o alívio da angústia? Não, irmãos. Mas por imperfeição naqueles que o recebem, que a recebem. Dessa forma, irmãos, ou melhor, de forma que, enquanto nessa era, a vida continua sendo uma luta contra a angústia, ela virá quando nós menos esperamos. Ela sempre estará lá, ora mais, ora menos. Ora parecerá que nunca existiu, ora que nunca saiu ou que nunca sairá. A angústia, irmãos, ela pode até ser útil para nos fazer buscar aquele que nos socorre dela, mas ela não é por si só desejada. Ela é presente, mas com a saída expectada, cuja expulsão deve ser buscada. Ela está em nós, mas ela não é afagada. Do contrário, a promessa de eu vos aliviarei seria tolice, o que não é, irmãos. E a esperança de Davi em seus salmos seria frustrada, o que também não foi. A certeza e alívio para a alma que o Evangelho traz, irmãos, livrando os crentes sinceros da angústia, não é mentira, irmãos. Buscar alívio da angústia não é demoníaco, como alguns esquisitamente afirmam. Buscar alívio é o Evangelho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Salmo 118, versículo 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Salmo 120, versículo 1. Ó crente, você está angustiado? Não se agarre aos que fazem da angústia um fim em si mesma, ou que lhe empurram para abraçar a ela como uma união marital. Não. Use da sua angústia como um combustível para buscar a Cristo. Ele sim é o seu marido. Para ele sim você foi feito. E ele está à distância de você, a uma oração. Ele está a uma oração de distância. Você está angustiado. Então abrace a promessa do Evangelho. Se não tem forças para abraçar, apenas jogue-se. Jogue-se como um corpo imóvel é jogado ao mar, para ser inundado pela esperança e alívio da angústia. Quão consoladoras são as palavras desse Cristo que foi angustiado para que você pudesse ser socorrido na angústia. Que elas te encorajem. Vinde a mim, todos os que estão angustiados, e eu aliviarei vocês. Mateus 11, 28. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, quão terrível, Senhor, e doloroso é o sentimento da angústia. Por diversas razões e caminhos ele nos assola, Senhor.
Sempre, Pai, nos lembrando que ele é fruto do pecado, da queda, Senhor, que ele está ligado a essa era imperfeita, ao nosso próprio pecado, quando nós nos colocamos em caminhos tortuosos, ao pecado dos outros, ao senso, Senhor, de que nós estamos fora do Éden. Ó Senhor, como ela se faz presente em nossa alma, mais do que nós desejaríamos, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos mostra o que ela é e nos traz a esperança de que o Senhor ouve e vê a nossa angústia por causa de Cristo, que nós devemos buscar ao Senhor. Ó Senhor, obrigado por Cristo, por meio de quem, Senhor, o consolo da angústia é certo, cuja base sólida da sua obra, Senhor, nos traz a certeza de que nós seremos aliviados da angústia, porque ele foi angustiado para que nós fôssemos, Senhor. Portanto, Senhor, na hora da angústia, o Senhor lembre-se do teu filho. Nós clamaremos, Senhor, livra-nos da angústia, porque o teu filho foi angustiado para que nós fôssemos livres dela, Senhor. Não nos permita sucumbir à angústia. Obrigado, Cristo, por tua obra. Obrigado, Deus Filho, por teu amor. Livra-nos, Senhor, e que nós não sucumbamos à angústia. Socorre o teu povo, aqueles que se encontram angustiados, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.